Então, boa noite, pessoal. Mais uma aula nossa aqui de vibrações mecânicas. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o que é acoplamento de coordenadas. Qualquer dúvida sobre a matéria passada, vocês podem me perguntar lá no final que eu respondo para vocês. Ou se for sobre essa matéria, vocês podem ir me interrompendo à medida que vocês têm alguma dúvida e podem falar na mesma hora. Beleza, vamos lá. Então, hoje, nosso tema é um sistema de 2 graus de liberdade e a gente vai fazer o acoplamento de coordenadas disso aí. Então, a gente vai ver o que é esse fenômeno aí. Vamos lá. Então, primeira coisa, quando a gente está num sistema que tem n graus de liberdade, então n é um número aqui qualquer, a gente sabe que vai ter n coordenadas independentes. Ou seja, é a quantidade de coordenadas que você precisa para descrever totalmente o movimento daquele sistema. Então, isso aqui significa isso que a gente está vendo. E agora, quando a gente analisa, por exemplo, um torno mecânico, é um sistema mecânico que tem vibração, mas só que a gente pode escolher muitos graus de liberdade diferentes para representar isso aí. Por quê? Não é totalmente rígido para que você faça só aqueles graus de liberdade mais tradicionais ali. Você pode fazer da forma que você achar mais conveniente, desde que descreva todo o movimento, né? Então, a gente tem diversos conjuntos dessas coordenadas. E cada conjunto dessa coordenada aí que a gente utiliza para modelar o nosso sistema, a gente chama de coordenada generalizada. Então, aqui tem alguns exemplos. Aqui eu tenho aquele torno, né? Vocês lembram que tinha uma massa aqui, uma outra massa ali. Aqui, considerando a rigidez de uma parte e a rigidez da outra. Então, eu tenho algumas formas de representar isso. A primeira forma seria com o x1 e o x2. Então, eu posso colocar o movimento translacional aqui da deflexão em A e B. Então, x1 e x2, duas coordenadas. Ou também eu posso colocar o movimento do seu centro de gravidade e a rotação. Então, aqui você tem outro conjunto de coordenadas. Ou você pode também pegar o movimento aqui dessa parte 1 e também a extremidade, a rotação da extremidade. Então, mais um conjunto. Ou também você pode pegar a deflexão de outra ponta aqui, a deflexão de 2 e a rotação e assim por diante. Então, você tem diversos casos aqui que você pode escolher quais são as coordenadas mais interessantes para você. Até aqui nesse caso, ó, de você escolher um ponto qualquer, aqui, ó, esse ponto P, que a gente poderia pegar a deflexão nesse ponto e também qual era a rotação desse nosso elemento. Então, a gente tem diversas opções para a gente pegar esse conjunto de coordenadas. Beleza. Qualquer uma delas é válida. Então, eu posso usar qualquer uma delas. Agora, vamos lá para esse caso que eu estou considerando o movimento do CG e a rotação. Então, estou considerando esse x de t aqui e essa rotação, o φ de t. Como que a gente vai fazer isso, então? O que vai ter que ser feito? A gente faz momentos em torno do CG. Quando a gente faz momentos em torno do CG, a gente encontra a nossa equação de movimento. Então, a gente tem essa e essa aqui, ó. O que é o J? É momento de inércia relacionado à rotação. Porque quando é translação, a gente utiliza a massa. Quando é, rotação, a gente vai utilizar o J, seu momento de inércia polar. E quando a gente rearranja essas duas equações, só aquilo ali é a equação do movimento para aquele sistema com essas coordenadas aqui.
a gente vai ter essa nossa matriz. Essa aqui é a principal que vocês vão precisar. Por quê? Se vocês lembram bem, quando a gente faz o determinante de algo, determinante de uma matriz aqui, a gente vai achar as nossas frequências naturais. Aqui não é diferente. A única coisa que a gente vai adicionar lá na nossa matriz para a gente calcular o determinante vai ser o elemento de massa e o elemento de inércia. E o que é? Isso aqui é uma equação dependente. Por que isso aqui é dependente? Porque você tem aqui, ó, o K1 vezes o K2 vezes o X e menos essa parte vezes o θ. O que está acontecendo aqui? Uma está influenciando na outra. Caso para não ter influência nenhuma, teria que ser uma matriz diagonal. Então, se você tivesse uma matriz só diagonal, tanto aqui como aqui, você teria uma equação sem dependência. Então, a variável x não dependeria da variável θ. Então, seria esse caso aqui, ó. Por que se fosse K1L1, K2L2 igual? É porque se os dois fossem iguais, isso aqui ia dar zero. Isso aqui também ia dar zero. Isso aqui também ia dar zero. Então, dessa forma, você ia ter uma matriz diagonal. Beleza. Agora, se por um acaso, ao invés de fazer aquelas coordenadas, eu quero utilizar outras, eu também posso fazer exatamente da mesma forma. Isso aqui era lá naquele ponto P. Ó, se a gente for olhar aqui, ó, era lá naquele ponto P. Por isso que a gente está utilizando esse L1', L2'. Então, a gente chegaria nessa equação aqui também. E a gente resolveria da mesma forma. Beleza. E se a gente tivesse um amortecimento, que é o caso mais completo, né? Então, a gente teria aqui os nossos elementos, né? Então, seria massa 1 devido a 1, massa 2, massa 1 devido a 2, massa 1 devido a 2, e assim por diante. Vamos lá. Beleza. Então, quando elas não são diagonais, a gente fala que a gente tem um acoplamento. Acoplamento de inércia, porque é relacionado às massas. Um acoplamento de amortecimento, relacionado aqui ao meu amortecimento. E um acoplamento estático, que é relacionado aqui à minha rigidez. Então, se ela não é diagonal, é um modelo acoplado. Beleza. Então, como que a gente escolhe lá as nossas variáveis? Se é x1, x2, ou se é y e θ, ou se é x e θ, é mera conveniência. Então, é aquilo que vai te fazer ter o maior conforto fazendo exercício. Então, você vai fazer da forma que você achar conveniente. E se a gente analisar aquelas equações, essa equação aqui, 5,23, que era essa matriz para o nosso primeiro caso, e essa aqui, que é a nossa mais geral, a gente vai ver que o acoplador vai depender das coordenadas que a gente está utilizando, e não do sistema em si. Então, se eu escolher bem a minha coordenada, eu vou ter um sistema não acoplado. Um sistema não acoplado fica um pouco mais fácil da gente resolver. Então, quando a gente quer facilidade na resolução, a gente vai procurar sempre ter uma matriz diagonal. E tem como a gente fazer isso. Por quê? Eu consigo escolher um sistema de coordenada que vai ser não acoplado. Então, vou chamar de Q1 e Q2. E essas aqui, ó, esse Q1 e Q2, vai ser em função das outras que você escolheu. Então, a gente vai pegar lá o sistema normal e vai transformar ele para Q1 e Q2 para ficar um pouco mais fácil. Então, a gente chama essas coordenadas aqui, ó, Q1 e Q2, de coordenada principal ou natural. Então, a gente vai ficar com um problema mais simples. Beleza. Já chegamos no nosso exemplo. Primeiro exemplo. Aquele exercício que a gente fez. Então, o mesmo exercício aqui. A gente vai utilizar aquelas equações lá. Então, vocês já sabem quais são as equações de solução aqui.
Então, determine as coordenadas principais do sistema abaixo. Olha aqui quais são as minhas coordenadas no momento. Ó, eu tenho x1 de t e tenho x2 de t. Então, são duas coordenadas. Eu quero deixar isso no sistema de coordenada principal. Primeira coisa, eu quero definir quais são as coordenadas. Então, x1 de t, x2 de t. Sabemos. E agora a gente vai pegar aquelas soluções que estavam lá no exercício que a gente fez. Então, a solução para x1 de t está aqui. Vocês acharam isso comigo. E a solução para x2 de t está aqui também. Agora, o que vocês estão vendo aqui de diferente? Só o B1, B2, B1 e B2. Por quê? Eu só troquei o nome. Lá estava escrito x1 de 1, x1 de 2. Então, eu só chamei o B1 por x1 de 1 e o B2 por x1 de 2. E essa foi a única diferença daquela solução que vocês encontraram. Beleza. Então, a gente tem que criar a coordenada independente. Aquele Q1 e o Q2. O que a gente tem? Essa aqui é a nossa solução, aquela mesma equação. Então, eu vou criar minhas coordenadas independentes a partir disso aqui. Então, eu vou chamar de Q1 essa parte aqui, ó. Essa parte eu chamo de Q1 e essa parte aqui eu vou chamar de Q2. Então, isso aqui é Q2, isso aqui é Q1. Então, Q1, Q2, Q1, Q2. O que eu fiz? Só estou chamando de outra coisa. Estou falando que isso aqui tudo é Q1 e que isso aqui tudo é Q2. E Q1 e Q2, se a gente olhar aqui atrás, ó, são harmônicos. Isso aqui é harmônico. Então, tem a forma harmônica. E a solução da forma harmônica, tem essa, que é essa forma aqui, que é a harmônica, a gente pode escrever nossa equação do movimento. E a equação do movimento de uma equação harmônica que nem essa, é desse tipo aqui. Então, a gente vai chamar aqui de Q2 pontos, mais ômega quadrado Q igual a zero. Então, isso aqui é a sua frequência ao quadrado. Então, para fazer isso, para os nossos valores, então eu só vou pegar e substituir, basicamente. Então, eu tenho aqui, ó, Q1 quadrado, Q1 quadrado, Q1 quadrado não, Q1 dois pontos, né? E aqui seria ômega quadrado Q. E o que é o ômega do outro? Se a gente olhar aqui, ó, o ômega do outro vai ser o raiz de K sobre M. Raiz de K sobre M ao quadrado dá K sobre M, que é 1. Só substituir. E no outro caso também, com a segunda, eu só substituir aqui também. Tá o Q2, dois pontos. E aqui seria o raiz de 3K sobre M elevado ao quadrado. Então, você tira a raiz, fica com 3K sobre M. Então, você tem essas duas equações aqui. Beleza. Como que a gente calcula a frequência? Frequência, então, a gente sabe lá quais são as nossas as frequências, né? A frequência 1 raiz de K sobre M e a frequência 2 raiz de 3K sobre M. Beleza, a gente está trabalhando com as coordenadas principais. Então, o que a gente vai ter que fazer é comparar as equações. Olha aqui, ó. Essa é a nossa solução. Tá lá, mesma solução. Isso aqui é o Q1 e o Q2 que a gente comparou. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou só escrever, ó. X1 é Q1 mais Q2. E aqui é X2 é Q1 menos Q2. Então, x1, Q1 mais Q2, e aqui x2, Q1 menos Q2. E agora, eu só vou solucionar isso, porque eu quero deixar em função de Q1 e quero deixar em função de Q2. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro, eu vou isolar o Q1 nessa equação aqui de cima. Então, eu passei o Q1, eu deixei o Q1 desse lado e passei o Q2 para o outro. Então, ficou x1 menos Q2. Tá aqui. Aí eu pego esse Q1 e jogo aqui nessa equação. Então, eu pego esse x1 menos q2 e coloco aqui nesse lugar. Então, tá aqui, ó, x1 menos q2 menos esse q2. E quando a gente isola o nosso q2, fica, então, x1 menos x2 dividido por 2. Então, essa é a nossa primeira solução.
E depois, por fim, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o outro lado. Então, a gente vai isolar o Q2, isola o Q2 aqui. Depois que a gente isolou o Q2, a gente substitui na equação de cima. Então, ó, peguei aqui o Q2 que eu tinha achado e substituí bem aqui na equação de cima. Aí a gente isola o Q1 dessa forma e acha esse valor aqui, ó, meio de x1 de t menos x2. Então, nossas duas coordenadas que a gente achou aqui, ó. Q2 foi definido aqui e Q1 está definido no outro. Aqui tá no mesmo, mas é Q1, gente. Aqui é Q1. Isso aqui foi o livro mesmo que errou. Agora um exemplo com valores. Esse exemplo com valores é melhor de fazer. Eu acho que é até mais fácil. Determine a frequência de inclinação e movimento vertical do veículo. O que eu estou te falando aqui? Quero frequência de inclinação e movimento vertical. Movimento vertical, então, é aqui, ó, para cima e para baixo. Então, eu quero sobre essa coordenada x. Então, essa é a sua frequência do movimento vertical. E a frequência de inclinação é esse ângulo de rotação aqui do carro. Então, eu quero saber a frequência devida a x e a frequência devida a θ. E quero saber qual que é o nó. Vocês lembram o que é nó lá de dinâmica de máquinas, onde acontece o acoplamento de massas? Então, é mais ou menos isso que a gente vai achar. E o acoplamento de nó é basicamente o x sobre o θ. É uma variável sobre a outra. Então, te dei a massa do veículo, o raio de giro, isso aqui vai ser importante para a gente. A distância entre o eixo dianteiro e o CG, a distância do eixo traseiro para o CG, a rigidez da mola dianteira e rigidez da mola traseira. Então, vamos lá. Começar. A gente vai utilizar, então, o X, que é o movimento translacional, vertical, e o θ, que é da rotação, da sua inclinação. A gente vai usar, então, aquela equação que utilizava o x e o θ. Então, só reescrevi ela aqui, aquela 5,23. A gente viu ela hoje. Então, está bem aqui a nossa equação. E o que a gente tem aqui de diferente? Que o nosso K1 é o KF, que é o K da frente, o K2 é o KR, que é o K de trás, e o seu, a única coisa diferente aqui também é que o seu momento de inércia polar aqui, ele é calculado como a massa vezes o raio de giro ao quadrado. Então, isso aqui é algo que eu daria no exercício, é simples para vocês. Isso aqui é só a definição da inércia. A gente, então, vai assumir a solução harmônica igual a todos os nossos exercícios. Então, vamos assumir que a nossa solução vai ser desse tipo aqui para o x e desse tipo aqui para o θ. Então, a gente tem uma constante, nossas frequências, ângulo de fase. Então, a gente vai usar aquela equação lá e vou substituir aqui os nossos valores. Então, substituindo nossos valores aqui, eu vou ficar aqui, ó. O K1 era o KF, está aqui. O K2 era o KR, está aqui. Única coisa diferente aqui que você vai colocar é que você vai ter que considerar, nesse caso aqui, as suas massas. Então, você vai colocar a sua massa ali, seu menos massa ômega quadrado aqui nesse termo, e o seu menos J, que é a menos momento de inércia ômega quadrado nesse termo. A única coisa diferente é esse. A única coisa que você tem que adicionar aqui é isso. Então, você coloca aqui o elemento de massa e aqui o elemento do momento de inércia. Fazendo isso, então a gente chega nessa equação. Nessa equação aqui, tá só com as letras, né? A gente vai substituir nossos valores. E a gente vai calcular o nosso ômega, porque os nossos ômegas são os importantes aqui. Então, vamos substituir os nossos valores. Tá aqui, ó, o valor de massa foi dado.
esse K foi dado, esse K foi dado, o L também foi dado, o L também foi dado. Tudo isso aqui foi dado, a única coisa que você não sabe é o valor do seu ômega. Então, você vai fazer exatamente igual nos outros exercícios. Faz o determinante disso aqui, essa diagonal menos essa, igual a zero. Você acha essa equação é, polinomial de quarta ordem. Então, é exatamente igual no outro exercício. Você pode utilizar o quê? A fórmula para você calcular os seus ômegas, ou você pode simplesmente jogar lá no resolvedor de polinômio, que para mim é o mais simples. Você resolve as raízes desse problema e acha as suas frequências. As frequências, então, tem a frequência 1 e a frequência 2. Então, assim a gente já achou a frequência devido a x e a frequência devido a θ. Tá aqui, olha. A primeira parte do exercício foi solucionada. E a segunda parte é até mais simples do que a primeira. Que o nó, a gente tem que calcular o quê? Aquela constante lá, x de 1 sobre a constante do θ de 1, devido à frequência 1. Esse 1 aqui é devido à frequência 1. E o outro também seria o x de 2, devido à frequência 2, e o θ de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu pego esse valor aqui de ômega 1, venho aqui e substituo aqui, ó. Coloco o ômega 1 nesse valor, resolvo o meu sistema linear aqui e vou achar tanto o x quanto o θ. Aí, quando você faz isso, você vai achar um valor. Aí, depois, você vem aqui, ó, pega o ômega 2, que é esse 9,43, substitui ele aqui, ó, 9,43 ao quadrado, que 9,43 ao quadrado também, resolve esse sisteminha linear aqui, e você vai achar o segundo nó. Tá aqui, ó, x de 2 sobre o θ de 2. A única coisa que foi feita é eu peguei o ômega 1 e substituí aqui primeiro, e achei esses valores. Depois, eu peguei o ômega 2, substituí aqui também e achei esses valores. O que isso significa? Que os nós, que é onde que as massas ali estão se conectando, onde está agindo as forças. Então, no primeiro caso, está a menos 2,64 metros. Então, quer dizer que está aquele centro, o nosso nó lá da dinâmica de máquinas, a gente está chamando que é esse ponto O aqui. E também, no segundo caso da inclinação, vai ser 0,30 positivo, 30 positivo para frente. Então, 30 positivo está aqui. Eu pedi para vocês fazendo exercício hoje, um exercício idêntico a esse aqui. A única coisa que vai ser variável é esse caso aqui da sua rigidez de mola dianteira. Então, a única coisa que vai ser diferente é esse valor aqui do 18. Você vai ter que recalcular essa matriz aqui. Então, lembra disso. A hora que você chegou nessa matriz, essa primeira parte aqui vai ser igualzinha. Essa aqui também. O que vai mudar é só os seus valores do K. Você vai fazer o determinante, que é pegar esse termo vezes esse termo, menos esse termo vezes esse termo. Isso igual a zero. Aí você leva essa equação lá para você resolver no nosso site lá que resolve os nossos polinômios, para ficar mais simples, e acha as duas frequências. Você vai achar a frequência 1, frequência 2. Depois disso, pega a frequência 1, coloca ela de volta e acha os valores de x e θ. E depois pega a frequência 2, coloca aqui também e acha os valores de x2 e θ2. E assim você acaba o exercício dessa forma aqui. Esse aqui não é grande. Esse aqui um pouco mais simples. Isso é só uma forma da gente deixar nosso exercício mais simples quando a gente está fazendo essa parte de acoplamento de coordenadas. É só para deixar ele sempre da forma mais rápida possível da gente resolver.
E aí, pessoal, o que vocês acharam da de hoje? Deixa eu ver, kilonewtons. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, mas aqui tá sendo, ó. Aqui tá o 40 mil, né? Aqui você tem que deixar na unidade correta. Aqui, então, ó, é 22 mais 18, então aqui deu 40 mil, porque tá sendo multiplicado por 10 a terceira. Então, por favor, coloque esse valor lá. Que, ó, o livro principal que eu utilizo é esse, mas vocês também têm disponíveis esse que eu utilizo também. E esse aqui também. E aí, pessoal, mais alguém? Entenderam o que é para fazer hoje? Hoje o exercício é um pouco mais simples. E vai valer um pontinho lá que eu deixei explícito. Quando você fala esse x e θ, seria esses aqui, ó, esse x1 e esse θ1 ou outra coisa? Isso. Então, ó, primeiro caso, o que você tem? Você achou lá o seu ômega 1, 5,85. Então, você vai achar o x devido à frequência 1 e o θ devido à frequência 1. Então, você pega esse valor aqui, ó, 5,85, e coloca nessa equação. Então, você vai ter 5,85 aqui, 5,85 aqui. Calcula isso aqui, você vai ter um sisteminha linear. Por quê? Ó, é isso, é linha vezes coluna. Então, é esse termo vezes o x, mais 15 mil vezes o θ, igual a zero. E depois você vai ter 15 mil vezes o x, e o θ vezes isso aqui, ó, igual a zero. Então, você tem duas variáveis, x e θ, duas equações. Aí você resolve primeiro para o ômega 1. E depois, para o ômega 2, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, você vai pegar o valor de ômega 2 aqui, 9,43, e colocar aqui nessa equação para resolver ela. Então, é um sistema linear, duas equações, é, duas variáveis, resolve ele e acha os valores de x1 de 1, é o x de 1, θ de 1, o x de 2 e o θ de 2. Vinícius, a hora que for considerar o KF, é para considerar em quilonewton? O K, você pode colocar em Newton, Newton por metro, é a nossa unidade padrão. Principais dados da pesquisa. Não, desculpa, lá no exercício que você está perguntando, Isso. lá no exercício você considera em kilonewton também. Então, se tiver, se seu número de chamada for 1, então você coloca 1 kilonewton. Alguém mais tinha falado alguma coisa? Não, beleza. Então vou encerrar a gravação aqui. Caso tenham mais alguma dúvida, vocês podem fazer.